Conversa de peso hoje com o advogado Alberto Fernando Becker Pinto. Doutor Alberto, concluindo e encaminhando essa questão do direito desse Instituto da Recuperação Judicial, né? Que etapa é essa e como funciona esse momento inicial desse processo de recuperação? Se é que é possível resumir isso em termos, né, em poucos termos, mas para que as pessoas, as pequenas e médias empresas, compreendam isso como um instituto que possa fazer parte também da sua organização. Eu sei que tu, por questões éticas não vai dar exemplos de casos que tu atende. O escritório hoje trabalha em todo o Brasil, né, mas várias empresas conhecidas da nossa região são clientes do escritório, estão passando por isso, mas exatamente por essa questão, me parece ainda de um pouco de zelo, né, e de falta de compreensão, de uma cultura nesse sentido, não assumem isso publicamente, ou têm dificuldade de falar isso publicamente, por as pessoas ainda duvidarem um pouco de como vão se recuperar realmente, né? Mas, na verdade, esse é um instrumento que vem ajudar muito a empresa, né? No primeiro momento, dá muito fôlego para a empresa, né? A recuperação judicial, falando assim genericamente, ela oferece uma trégua da investida dos credores com relação à empresa que está no momento, enfim, delicado, com a sua saúde financeira a curto prazo, a médio prazo comprometida. Então, ela te oferece um período de suspensão das ações contra a empresa, na sua maioria, né, enfim. Alguns créditos não são submetidos a ela, como o crédito fiscal, por exemplo. Ainda, né? Por enquanto. É uma das pautas que são muito reivindicadas, né, pelo setor corporativo. Que é a primeira coisa, na verdade, que uma empresa... Porque é uma grande dificuldade, é uma das grandes causas, né, de dificuldade das empresas, a elevada carga tributária, né, enfim. E as dificuldades que o mesmo Estado às vezes oferece para quem empreende, né, que ao impor uma série de restrições, uma série de regulamentações que muitas vezes atrapalham a vida do empresário. Mas a própria legislação trata a recuperação judicial como um benefício. Um dos requisitos, por exemplo, para apresentar é que ela não tenha utilizado do benefício da recuperação judicial, ou seja, uma benesse legal, no prazo de 5 anos anterior ao ajustamento da recuperação judicial. Eu posso, depois de 5 anos, voltar a usar esse instituto. Após 5 anos do encerramento das suas obrigações. Perfeito. Né? Mas o que acontece? Esse período ele serve assim, de 180 dias, né, no mínimo, para que a empresa apresente um plano estruturado de como vai fazer para superar o momento de crise econômico-financeira, pagando passivo acumulado e mantendo em dia suas obrigações supervenientes. Né? Então, a partir dali, ela vai inaugurar uma fase onde vai dialogar com os credores, muitas vezes até realizar uma assembleia com eles, para deliberar sobre a aprovação daquele plano apresentado ou não. E ali ela pode determinar negociações com deságios, com carências, enfim, com uma qualificação pelo alongamento das dívidas, né? Enfim, para você poder equacionar aquilo com a realidade financeira da empresa e como ela vai fazer para voltar num rumo de crescimento, para se manter, enfim, uma série de coisas que variam de caso a caso, assim, para falar de maneira bem... A grosso modo, de uma forma até um pouco chula, vamos ver se a gente consegue, se eu compreendi bem, se a gente consegue traduzir isso mais ou menos. A empresa lá deve 50 mil, 500 mil, 5 milhões, 50 milhões, não sei. Pode ser qualquer numerário, é isso, né? Não existe uma combinação legal de um mínimo, é isso. Eu ganho, a partir dessa etapa de ajuizamento do processo, eu ganho um prazo de no mínimo 180 dias para começar a pagar qualquer conta minha. É isso? Que se forem contas anteriores sim, a esse período, né? Do que formou esse bolo aí de 50 mil, 500 milhões, por exemplo. Né? Eu ganho um prazo de meio ano para começar a pagar essas contas. Nesse tempo eu vou negociar, vocês junto, o administrador da empresa, um administrador terceirizado, as pessoas envolvidas em todo o processo depende muito de recuperação, vão negociar lá com o Zé, que é um fornecedor X, e para quem eu devo 10 mil, por exemplo, que ele não vai me cobrar juros, que uma série de coisas que vão ser discutidas, que eu vou pagar ele em 36 meses, por exemplo.
É muito relativo isso. Pode ser isso? Porque pode ser isso, pode... quem vai efetivamente fazer a negociação pode variar de caso a caso. O fato é que tem que ser apresentado um plano formal sobre como vai ter sido isso, que muitas vezes as empresas contratam empresas especializadas, né, economistas, enfim, a fundamentar esses planos, enfim, não apenas advogados, enfim. Mas é um escalonamento e que da organização. Isso, vão equacionar para que eu possa isso. continuar comprando do Zé, ele vai continuar me atendendo, mas e aí num regime diferente. Inclusive para quem prossegue fornecendo e parceiro das empresas de recuperação judicial, a própria legislação prevê alguns benefícios, como, por exemplo, uma preferência, vamos dizer assim, na ordem de créditos, se a empresa, por acaso, não conseguir cumprir aquilo e vier a falir, por exemplo. Então, esse crédito da pessoa da empresa que permanece parceira de uma empresa em recuperação judicial, ele é um crédito que tem um privilégio dentro da recuperação judicial. É uma coisa extremamente factível, próxima do empresário mesmo. Próximo. É uma questão de quebrar a barreira da ignorância, muitas vezes. Uma questão cultural, né? Enfim, as pessoas têm um óbice nisso. Imagina, nossa empresa que tem essa tradição, estava comentando no bloco anterior, de controle familiar, que às vezes tem o sobrenome do dono na frente. A pessoa, como a sociedade vai me ver se eu estiver em recuperação judicial? E muitas vezes não pensa em como a sociedade vai me ver se eu tiver 1000 protestos. Né? Enfim, então é romper a barreira cultural para entender que esta é uma medida arrojada e eficiente muitas vezes para superar uma situação. Levanta os 1000 protestos na hora. Não é bem assim. Não. Mas tem um momento dentro da recuperação que a partir de que esteja estabilizado o processo, com a aprovação do plano, né, você consegue o levantamento dos protestos para que você possa articular o seu crédito ou qualquer outra operação junto aos agentes financeiros. E aí eu posso contratar novamente com bancos nesse momento, eu posso contratar com o poder público, atender empresas que exigem de mim uma certidão de uma certificação, isso. Tudo isso é factível. É possível. Mas se você me perguntar se hoje a recuperação judicial é perfeita no Brasil, não, ela não é. Uma série de questões que precisam ainda ser melhor assimiladas pela interpretação que o Poder Judiciário, né, em todos os seus escalonamentos, vai dar para a matéria. Né, inclusive algumas alterações que devem ser legislativas, como, por exemplo, os créditos que vão se submeter a essa recuperação judicial. Nós estamos gravando o nosso programa nesse sábado, e agradeço a presença do doutor nesse momento, mas é quando a gente pôde conciliar a tua agenda, né? Nesse sábado, dia 21 de novembro, na semana onde tivemos eleições para a Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as esferas, né? Na Nacional, na Seccional Rio Grande do Sul e aqui em Novo Hamburgo. Aqui em Novo Hamburgo, a nossa querida Regina Bel, né, ficou escolhida como a presidente da seccional, e parabéns a ela, que esteve com a gente há poucos dias no programa aqui. Sim, eu acho que tu acompanhaste o programa, né? E tu acabaste fazendo parte também dessa chapa, né? Exatamente por esse conhecimento especial que vocês têm, que o escritório tem, e que ainda é relativamente pouco conhecido em todo o estado, enfim, pouco usado em todo o Brasil ainda. Tu vais presidir essa Comissão de Direitos Alimentares e Recuperação Judicial. Isso a partir de janeiro, quando da posse de vocês. É isso? Sim. O que representa a participação como um membro da OAB, né? Como membro da OAB, todos vocês são, né? Mas como membro da organização, da administração da OAB. Em primeiro lugar, assim, superado o momento democrático, o processo democrático da OAB, enfim, de eleição de quem vai comandar a instituição na Associação de Novo Hamburgo, ganhando de um grande advogado, né, que é o Carlos Henrique. Somos todos advogados e tenho certeza que, mesmo que a outra chapa tivesse saído vitoriosa, uma diferença mínima de votos, né? Trabalharia para o bem, trabalhariam para o bem da classe, como nós também vamos trabalhar para o bem da classe. Essa comissão, por exemplo, ela não existia anteriormente, o que eu tenho notícia, e foi uma criação nossa, né? A doutora Regina Bel nos fez esse convite ainda quando estava em campanha, e nós formulamos, enfim, essa ideia para que pudéssemos justamente tratar mais do assunto, porque alguns institutos, nomeadamente da recuperação judicial,
podem ser muito úteis, especialmente nesse contexto macroeconômico do Brasil, um contexto recessivo, um contexto de muita dificuldade para muita gente. Existe um preconceito dos advogados também em relação ao Instituto? Ou é um desconhecimento, principalmente? Não sei dizer exatamente isso. Não são muitos os escritórios especializados nisso. Né? Em Novo Hamburgo mesmo existem poucos. Mas existem alguns, muitos, muito qualificados, muitos, inclusive nossos amigos e parceiros, que são muito qualificados, tanto na questão da recuperação judicial, do direito falimentar e também na administração judicial, que é uma coisa muito importante. Mas falar sobre esse assunto, especialmente no momento de crise, falar sobre ferramentas que são úteis para superar a crise, é uma coisa muito importante para a sociedade, importante para os empresários, importante para a economia da nossa região e, portanto, ela é importante para a Ordem dos Advogados do Brasil, que crie um ambiente onde se possa falar abertamente sobre o tema, onde se possa criar instrução sobre o tema, chamar colegas para contribuir, chamar membros do Judiciário, do Ministério Público para contribuir, membros da administração pública para contribuir com isso, e também advogados para dar o seu ponto de vista. Você acredita que a gente teria um resultado diferente se esse mesmo instituto existisse 30 anos atrás no Novo Hamburgo? Ele já existia há muito tempo atrás em outros países, enfim, né? Em suas legislações respectivas. Eu tenho certeza que nós teríamos resultados diferentes, inclusive para a economia da nossa região, se nós tivéssemos esse instituto, e teremos ainda mais no futuro no amadurecimento desse instituto, quando algumas coisas, como por exemplo o crédito fiscal, vier a integrar, que eu entendo que é uma tendência difícil e que um dia isso vai acontecer. Né? O objetivo maior é preservar o valor enquanto responsabilidade social de uma empresa. Sim, a função social de uma empresa e todo o capital que ela representa para a sociedade, enfim, né? Com a geração de riqueza, com a manutenção dos empregos pela atividade gerada, e isso tudo está explicitado na lei como o princípio fundamental da recuperação. E num Estado protecionista, como é o nosso, nós somos atrasados em relação a Estados liberais, como é os Estados Unidos da América, por exemplo. Por exemplo. Lá chama turnaround, né? Lá tem esse nome. Enfim, lá é uma que coisa é dar a volta. mais... tem empresas que já Ou seja, se utilizaram... O instituto é para dar a volta mesmo, é para a coisa acontecer. Para dar a volta por cima, enfim. Muitas vezes esse instituto é mal empregado no Brasil, onde não se faz uma análise sensata, enfim, sobre a viabilidade de fato da empresa, né, a partir da recuperação social. Ela não faz milagre, mas ela oferece uma oportunidade para aquele empresário que quer se manter no mercado e que não comprometeu a um nível assim irreversível a saúde financeira da sua empresa. É que ele Santos se distingue ou se apresenta como uma empresa de assessoria empresarial diferente. Que diferença é essa, doutor? Essa foi uma conversa muito interessante que a gente teve no escritório, quando a gente recebeu um convite da revista Expansão ano passado para fazer a capa do mês de agosto, que é o mês do advogado. São amigos muito queridos, o Sérgio e a Ana, enfim, lá da Expansão. Queridíssimos. E, enfim, teve um momento ali que ficamos nos perguntando, né? Alguns resultados assim que são até inusitados e a gente sempre persegue eles até conseguir. Como é que a gente consegue isso? Assim, o que tem de diferente assim para a gente sempre buscar os objetivos e conseguir eles? E a gente chegou à conclusão que acabou virando assim o título, enfim, da matéria, que era assessoria empresarial com alma, porque a gente se entrega muito às causas, às pessoas que estão envolvidas. A gente tem muito compromisso com isso. Não que as outras pessoas não tenham, mas a gente tem um método, né, que a gente sempre tem atenção em cada mínimo detalhe, a gente põe tudo que a gente é em cada mínimo detalhe das coisas e se entrega muito para isso. E as pessoas, né, como eu, que tenho a felicidade de desfrutar da tua amizade, sabem que é uma máxima na tua vida. Como é que está esse momento aí, recém-casado? Casado ainda não, né? Casado ainda não. Mas fazendo o que? Um test drive ali, doutor? Hoje eu resido junto com a minha noiva Vanessa, né? E a gente está planejando agora detalhes. A dois? Está uma maravilha com tudo que uma vida de casado permite ser, né? Enfim, existem momentos muito bons, maravilhosos, outros não tão bons, enfim. Mas a gente tem uma relação muito boa, linda, de muito amor, de muito carinho, de muito cuidado um com o outro. E agora a gente está planejando a nossa vida junto, né,
para sempre, enfim. E estamos organizando aí detalhes de um casamento que a gente vai fazer agora no primeiro semestre do próximo ano. Está marcada a data? Ainda não está marcada a data, mas a gente estima que será em maio. A gente queria ter feito em março, mas provavelmente vai ser em maio por causa até do tempo de organização e as coisas que, de fato, né, a Vanessa me impõe que ela quer fazer do jeito dela. É um momento especial para todos, mas a mulher tem eu cuidados acato ainda mais especiais. Inteligentemente que ela percorra todos os processos, enfim, típicos disso aí, que ela possa fazer tudo do jeito que ela acha que tem que ser, enfim, é um momento muito especial para nós dois. Não tem por que a gente, né, antecipar, coisa para apressar isso aí, isso vai acontecer da maneira... O importante é que a convivência, a vivência, que é o que mais... É para tudo isso que se faz, né? Isso. Ela está acontecendo. Eu estou muito feliz com isso. Parabéns pelo sucesso, pelo momento empresarial que vocês vivem, de muito amadurecimento, me parece, né? De muita maturidade e vida longa, Becker Santos. Muito obrigado. Grande prazer poder conversar contigo. Tá certo. Muito obrigado, Rodrigo. Hoje, numa conversa de peso com um advogado, diretor da Becker Santos Advogados, Alberto Fernando Becker Pinto. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.